saudade. Ei, venha pra cá, Ariano, por favor, venha sentar. Pegue esse microfone, pode se comunicar. Venha cá, meu grande artista, que vitória da conquista precisa lhe escutar. Ei. Poeta, venha pra cá e me dê aqui um abraço. Esse aqui é Ariano, que faz do jeito que eu faço. Agora, meu pensador, fale para a nossa gente e aperte aqui minha mão no calor do meu repente. Poeta, seja bem-vindo, faça seu discurso lindo, que agradar essa gente. Bem-vindo, poeta. Um abraço. Senhor Prefeito Guilherme Menezes, em nome de quem saúdo todas as autoridades presentes e a todos vocês, estou vendo aqui essa juventude maravilhosa. Eu que fui professor, comecei a ser professor aos 17 anos de idade. E não posso dizer que parei aos 70, porque eu não parei. Agora é que eu estou dando aula mesmo. Eu pensava até que ia... Eu digo, quando eu me aposentar, eu vou ficar em casa só escrevendo. Mas cadê que eu posso? É convite para todo canto, lá vou eu. E eu não gosto de viajar, não. O pessoal lá em Pernambuco e na Paraíba pensa que é somente de avião, que eu tenho raiva. Mas eu não gosto de viajar de jeito nenhum. Avião é somente a pior. Né? A pior de todas. É uma viagem, eu não sei, existem pessoas por aí que viajam por prazer. Eu não entendo essas pessoas, não. Deus me livre eu poder ficar em casa sossegado, lendo e escrevendo e viajar. E depois, não sei se vocês já notaram, é a viagem mais agorenta do mundo, é a viagem de avião. Eu fui a Curitiba outro dia. Uma mocinha muito delicada foi me receber no aeroporto. Aí disse, quando eu cheguei, ela disse, muita alegria, professor, como vai? Fez boa viagem. Eu disse, minha filha, você me desculpe, mas eu não conheço viagem de avião boa, não. É? Eu só conheço 2 tipos de viagem de avião, as tediosas e as fatais. Não é? Avião é uma coisa tão ruim que a gente reza para a viagem ser tediosa, não é? Agora, o tédio é grande. Antes de mais nada, eu quero pedir desculpas a vocês. Isso que vocês fizeram comigo não se faz. Botaram um rapaz da voz boa e depois o meu conterrâneo da Paraíba para recitar com a voz clara. Eu não tenho outra voz, não. Eu só tenho essa voz mesmo, feia, fraca, baixa e rouca. Vocês vão ter que me aguentar assim mesmo, tá certo? Porque eu não tenho outra voz, não. Deus sabe o que faz. Eu sou um músico frustrado. Se eu tocasse violão como Elomar, oxente, eu ficava tão besta que eu não falava com ninguém. E mesmo que eu não tocasse, se eu cantasse, eu sou entoado, mas a voz é essa miséria, eu não posso cantar. É pior ainda. O meu sofrimento é maior ainda. Pois bem, então, eu estava falando das viagens de avião. Vocês já perceberam como é agorento aquilo? Quando eu entro no avião, a primeira coisa que eu vejo é aquela frase: para flutuar, use o assento da poltrona. Aqui é agora, lá. Meu senhor, eu não vim aqui nadar, não. Eu vim aqui voar, né? E ainda tem gente que me convida. Me convidaram para ir para a Alemanha outro dia. Queriam que eu fosse professor da Alemanha. Primeiro um pesadelo, para todo canto que a gente olha, um camarada falando alemão. É uma língua horrorosa, não é?
Se eu nascesse na Alemanha, eu era mudo. Porque aquela língua eu não aprendia, não. Que língua difícil, danada. Olha, não sou eu que digo, não. Cervantes, que falava espanhol, como vocês sabem, ele dizia que o português é a língua mais sonora e musical do mundo. E é mesmo. Que coisa linda é a língua portuguesa. É o meu material de trabalho. Eu tenho um orgulho danado na língua portuguesa. O pessoal, eu estou ficando preocupado, porque não é somente, olha, na minha terra. Outro dia eu saí andando descuidado por uma rua, quando eu vi, estava shopping, escrito shopping, Macambiras, com um apóstrofo S, shopping Macambiras Center. Macambiras Center, tenha dó. A macambira, como vocês conhecem, é um vegetal digno, não é? Para botar num shopping Macambiras Center. E até nos nomes próprios. Olhe, se algum de vocês tem nome assim, me perdoe, vocês não têm culpa, não. Nem o pai de vocês que botou o nome tem. Isso é uma lavagem cerebral que a gente sofre desde menino. Convencem a gente que Manuel é um nome de segunda ordem e Wellington é de primeira. Não é? Pois bem, outro dia eu estava na Universidade Federal de Pernambuco e depois da aula os estudantes começaram a me pedir para tirar retrato, né? E dar autógrafo, essas coisas que a juventude gosta de fazer. Aí chegou uma moça junto em mim, eu disse, minha filha, como é seu nome? Ela disse, Ruedia. Eu disse, como é que se escreve? Ela disse, W-H-E-Y-D-J-A. Pois não, para Ruedia, de lá. Atrás de Ruedia, outra. Eu disse, como é seu nome? Ela disse, Ruemita. Eu disse, como é que se escreve? Ela disse, W-H-E-M-Y-T-T-A. Eu disse, você é irmã de Ruedia? Ela disse, como foi que você adivinhou? Como foi? É claro que tinha que ser. Mas o melhor de tudo foi que atrás de Ruemita e Ruedia tinha um rapaz que parece que ouviu minha conversa com as duas e deve ter pensado, esse homem é analfabeto. Porque quando chegou a vez dele, eu disse, como é seu nome? Ele disse, Hugo, H-U-G-O. Soletrou também. Pois bem, desse jeito que eu estou dizendo a vocês, eu não sei se acontece isso com vocês. Eu sou uma pessoa que... Eu tenho muita sorte em muita coisa. Mas tem uma coisa que eu sou azarado. Por exemplo, na minha casa, de vez em quando, baixa um cidadão ou uma cidadã para dizer o que eu devo ler, como eu devo escrever, e um bocado de coisa assim. Olha, é uma coisa constrangedora. Eu não vou na casa de ninguém, eu acho uma inconveniência, não. Eu ir na casa do você, você deve fazer seu livro assim, assim. Pois a minha casa é uma coisa demais. Vai gente. Repare que coisa. Outro dia, uma mulher chegou na minha casa e disse, hoje eu vim aqui lhe dizer um bocado de coisa que você não vai gostar. Eu disse, então não diga. Você já sabe que eu não vou gostar, não é? Para que dizer? Ela disse, não, eu vou dizer. Você é do mês de junho, não é? Eu disse, sou. Ela disse, de que dia? Eu disse, 16. Ela disse, signo de Gêmeos.
Você sabe que todo mundo do signo de Gêmeos tem duas caras? Aí ele disse, e você acha que se eu tivesse duas caras, eu usava essa? Pois bem, quando eu estava escrevendo o Alto da Compadecida, eu estou falando do Alto da Compadecida porque eu sei que eu sou um escritor de poucos livros e de poucos leitores. A exceção é o Alto da Compadecida. Acho que por causa pelo fato de ter ido para a televisão, eu tenho impressão, muita gente viu. Pois bem, aí, quando eu estava escrevendo o Alto da Compadecida, foi um dramaturgo na minha casa. Foi um dramaturgo na minha casa. Me convenceu a não escrever. Aí eu disse, por quê? Ele disse, porque o teatro está ultrapassado. E eles gostam muito de citar gringo. Cita um gringo assim, para ver se me intimida. Aí, nesse tempo, o gringo da moda, ele foi citar lá. Você não deve escrever não, porque o teatro está ultrapassado. Eu falei, ultrapassado por quê? Ele disse, por causa da televisão. Eu disse, quem foi que disse isso? Foi um comunicador chamado Marshall McLuhan. Para ver se me fazia medo. Aí eu disse, como foi que você tomou conhecimento? Ele disse, não, foi um livro dele que eu li. Eu disse, como é? Um escritor que, para dizer que o livro está ultrapassado, escreve um livro? Esse eu não levo a sério, não. Ele disse, por que foi que ele não sustentou num programa de televisão? É porque ele sabe que no outro dia o programa passou. E o livro, se prestar, fica. Né? Cervantes escreveu o Dom Quixote no século XVII, está aí o Dom Quixote vivinho. Tá certo? Então, vai gente desse jeito. Outro dia, foi um jovem. Sim, mas deixa eu terminar a história do Alto da Compadecida. Aí, ele disse, eu soube que você está escrevendo uma peça, eu digo, E como onde é que se passa a ação? Eu disse, no sertão da Paraíba. Ele disse, tem seca? Eu disse, tem. Tem cangaceiro? Eu disse, tem. Ele disse, rapaz, ninguém aguenta mais isso não. Ninguém aguenta mais isso não. A juventude vai execrar você. Eu digo, paciência. Eu vou escrever o que eu estou com vontade, o que eu acho que eu devo escrever. Se a juventude gostar, eu acho ótimo. Se não gostar, paciência. Aí ele disse, como é o nome dos personagens principais? Eu disse, Chicó e João Grilo. Ele disse, e como é que vão traduzir isso para o inglês e para o francês? Eu sei lá, rapaz. Mas para que preocupação infantil. Aí ele disse, pois é, eu só boto nome em personagem meu, nome que possa ser traduzido. Ele disse, eu gosto muito do nome Martim, porque em francês pode ser Martin e em inglês Martin. Eu depois o meu é Chicó e João Grilo. E quem quiser que se lasque. Eu gosto muito da literatura russa. Os nomes russos são aqueles nomes quilométricos, eu não decoro. O personagem de Crime e Castigo de Dostoiévski é Rodion Romanovich Raskolnikov. E eu não aprendo. Eles aprendem também. Quem quiser que aprenda. O meu Chico. Pois bem, vejam que castigo. Não é que traduziram. João Grilo, na França, é Jean Grillon. E nos Estados Unidos é John Cricket. Horrível, né? É horrível. O nome feio, mas, enfim, traduziram assim. Pois bem, e o castigo dele, coitado, fez todas as concessões, botou Martin nos personagens dele e nunca traduziram. Quer dizer, o sujeito vende a alma e não ganha nada para o corpo. Não é? Pois bem, outro dia foi um jovem na minha casa. Eu não sei se vocês viram por aí, porque eu contei essa história em São Paulo, filmaram, depois passaram na televisão e depois tem uns camaradas aí agora com uma profissão esquisita, DJ,
A pessoa é DJ, não é? Pois bem, dois DJs lá de São Paulo, um dos quais atende pelo nome de Jacaré Banguela. Pegaram a filmagem que fizeram de mim e me botaram na televisão, na internet, com o nome de o Punk de Suassuna, ou Funk de Suassuna, não sei bem. Eu chamo Punk e Funk, porque é assim que se escreve, o Punk e o Funk. Pois bem, outro dia foi um jovem, eu não sei se vocês viram, que eu já contei essa história, foi inclusive para a internet, mas vou contar para os que não viram. Ele chegou na minha casa para me converter. Aí chegou lá com um sotaque esquisito. Ele disse: bicho, você precisa se ligar. Você precisa se ligar, rapaz. Você fica falando mal do rock. O rock já era. O negócio agora é o punk e o funk. Eu digo: tá certo. Aí ele pode mostrar aí um exemplar do punk ou do funk. Ele aí, repare, eu acredito que vocês todos saibam, existiram dois grandes físicos aí, um chamado Rutherford, o outro chamado Bohr. Inclusive Bohr se escreve B-O-H-R, que os gringos têm mania de usar a letra que não precisam, né? O que é que esse H está fazendo aí? Bohr, B-O-H-R. E o outro é Rutherford, T-H-E também. Rutherford e Bohr. Pois bem, eles eram dois físicos atômicos. E esse foi o mote que o gênio lá usou numa música que cantou para me converter. E eu vou cantarolar para vocês, mesmo com a minha voz horrorosa, para vocês terem uma ideia do que eu passo em casa. Eu tenho que aguentar um desgraçado desse, repare. Ele pegou a guitarra assim, e começou: Rutherford, Bohr. Rutherford, Bohr. Rutherford, Bohr. Modelos atômicos. Rutherford, Bohr. E eu esperando. Aí disse: toda parede espera um prego. Toda parede espera um prego. Toda parede espera um prego. Rutherford, Bohr. Rutherford, Bohr. Modelos atômicos. Vejam a novidade desse verso. Um cavalo morto é um animal sem vida. Um cavalo morto é um animal sem vida. Um cavalo morto é um animal sem vida. Rutherford, Bohr. Rutherford, Bohr. Modelos atômicos. Em redor do buraco tudo é beira. Em redor do buraco tudo é beira. Em redor do buraco tudo é beira. Rutherford, Bohr. Não me converti. Agora, eu só fico preocupado porque eu não sei o que é que vocês estão aplaudindo. Não sei se estão aplaudindo a música. O meu canto não pode ser, porque eu estava rindo desse jeito. Aí eu fico preocupado. Tá bom, mas vamos lá. Pois bem. Então, a outra coisa que eu tenho para dizer, aconteceu comigo ontem, quando eu vinha para aqui. Ontem, não, foi ontem. Foi ontem. Ontem, quando eu vim para cá, na saída do aeroporto de Salvador, eu tenho uma vocação para ser barrado nos cantos do lado. De vez em quando me barro. Eu não uso paletó e gravata, aí me barro. Pois bem, quando meu genro, que eu vim com meu genro e minha mulher, eles dois passaram na frente, eu me atrasei um pouquinho. Quando eu fui entrando, o rapaz que estava recebendo as passagens me chamou, disse: o senhor aí, entregou a carteira de identidade e o cartão de embarque. Aí um rapaz que estava na fila com a gente me conheceu e disse: mas não é possível
não conhecia o senhor. Eu digo, olha, essa celebridade dos escritores é uma coisa muito relativa. Eu tenho recebido muitas humilhações por aí. E aí eu contei, e é verdade. Eu estava no Recife, quanto mais no aeroporto de Salvador, no Recife, que é a terra onde eu moro. Eu estava lá numa livraria, aí chegaram duas pessoas, aí um disse, muito prazer em conhecer o senhor. Eu disse, tá bem. Aí eu fiquei orgulhoso, né? Tá muito bem, muito prazer. Ele disse, só conheci o senhor pela televisão. Eu disse, realmente eu apareço às vezes na televisão. Aí ele disse, eu estou falando certo? Eu digo, eu não sei. Ele disse, o senhor não é o doutor Drauzio Varela? O escritor famoso. Vocês vejam que escritor famoso danado. Agora, outra coisa. Eu tenho um grande amigo lá em Pernambuco, que é político. É o atual governador Eduardo Campos. E eu participei intensamente da campanha dele, com essa voz miserável, mas eu cantava uma música, que eu considerava alusiva à candidatura dele, uma música chamada Madeira do Rosarinho. Vocês imaginam, sujeito aos 80 e tantos anos, ser chamado de cantor da campanha de Eduardo Campos. Desde 12 anos que eu escrevo, eu pensando que ele conhecia o escritor, era o cantor da campanha de Eduardo Campos. Muito bem. Então eu dei passado por muitas humilhações, mas o que eu queria mesmo contar é que um rapaz jovem, eu até me admirei, porque os jovens normalmente não pensam desse modo, mas primeiro ele me confundiu, fez a mesma coisa, ele disse uma coisa assim, disse, professor Rubem Paiva. Eu não sei quem é Rubem Paiva, mas ele me disse que é um grande educador, não conhecia não. Mas eu pensei que ele estava dizendo, professor era eu. E eu pensei que ele estava dizendo o nome dele, professor Rubem Paiva. Aí eu disse, muito prazer. Aí ele ficou assim, disse, o senhor não é o professor Rubem Paiva, não? Eu disse, não. Ele disse, parece muito. Aí alguém disse junto, é o escritor Ariano Suassuna. Ele disse, é. Aí ele começou a sustentar umas posições tão esquisitas para um jovem. Ele sustentou, por exemplo, que ele disse que não concordava comigo, porque eu vivo lutando contra a globalização, a cultura de massas, e ele acha isso uma coisa formidável. Quer dizer, não acha formidável a minha luta, não, acha formidável a cultura de massa. Disse, além do mais, professor, o senhor fique sossegado, porque não tem perigo, o senhor vive falando contra a homogeneização cultural, não é? Contra a uniformização cultural. E eu luto mesmo. Eu acho a uniformização cultural uma coisa horrorosa. Aí eu disse, olha, a cultura é uma coisa importante. A cultura é uma coisa muito importante para um país e para um povo. E se a gente abre mão da nossa cultura, a gente abre mão da nossa identidade e a gente pode perder até a nossa independência. Ele disse, a famosa, ironicamente, a famosa teoria da conspiração. Eu disse, teoria é uma conversa. Existe a conspiração mesmo. Aí eu disse a ele, você está me lembrando o personagem de uma história popular do Nordeste, lá da minha terra. Se conta uma história que eu acho muito boa. Diz que uma vez chegou um camarada, foi para um psiquiatra e disse, doutor, eu vim aqui porque eu estou vendo
um jacaré debaixo da minha cama. Aí o médico disse, isso deve ter sido algum trauma infantil, você deve ter passado por algum problema, aí está com essa alucinação. Tome esse remédio aqui durante 15 dias e volta daqui a 15 dias. Com 10 dias chegou a mulher, aí ele disse, a mulher do doente, aí o médico disse, cadê o seu marido? Melhorou? Ela disse, não, o jacaré comeu ele. Tinha um jacaré mesmo, está entendendo? Mas estão tão convencidos de que essas coisas são conspiração, conspiração fictícia, que o camarada vê o jacaré e não acredita. A mim, eu posso até ser arcaico, mas jacaré nenhum me come. Tá certo? Porque se eu avistar o jacaré, eu corro. Não tem conversa, não. Eu não sei se algum de vocês, talvez estudante de filosofia, eu não sei, se for, olha, eu sou o anti-Kant. Eu não gosto desse filósofo alemão, chamado Kant. Por que Kant? No meu entender, Kant era um hipócrita. Porque eu vou dizer a ideia que ele sustentava. Você está aqui, a gente olha e diz, isso é um copo. Pois bem, Kant dizia que não existe maneira de provar que esse copo, que o copo que eu vejo, é o mesmo que cada um de vocês vê. Nem pode provar que esse copo real é o mesmo que se encontra dentro da minha consciência. Tudo bem, quando é um copo, vá lá. Eu queria ver ele sustentar essa teoria, era de fundo de uma onça. Eu garanto a vocês que o sujeito, ele chamava o copo real, ele chamava o copo em si. Eu não sei se o copo em si é igual ao fenômeno que é o copo enquanto aparece dentro da minha consciência. Tá certo? Quando é um copo que fica ali quietinho, mas se entrasse uma onça aqui, eu queria ver esse canto não corria. É por isso que eu digo que ele é hipócrita. Tá certo? É hipócrita. Porque ele corria do mesmo jeito, ele não ia indagar. Eu não sei se a onça que está ali corresponde à onça que está na minha consciência. Nem se a onça na minha consciência é igual a desse homem que está aí. Ele corria como eu corro. Não é? Então, pode bem, um dramaturgo chamado Pirandello, que até nasceu numa terra digna, tem alguma coisa do Nordeste nela, nasceu na Sicília. Pois bem, um homem nascido na Sicília fez uma peça chamada Assim É, Se Lhe Parece, ou A Verdade de Cada Um. Eu ainda não escrevi não, mas eu não termino minha vida antes de escrever uma peça chamada Pareça ou Não Pareça, ou A Verdade de Todo Mundo. Ouça, pareça ou não pareça, bota o camarada para correr, não é? Então, pois bem, esse camarada, no caso dele, é o caso do jacaré, que é mais ou menos a mesma coisa. A sociedade contemporânea está de tal maneira impregnada dessa ideia de que os processos mentais da pessoa podem não corresponder à realidade, coisa, que ele vem com essa teoria da conspiração. Eu já fui chamado, um jornalista, olha, eu divido a humanidade em duas metades. Numa metade estão os que gostam de mim e concordam comigo. No outro estão os equivocados. Pois bem, um equivocado, um equivocado do Recife escreveu um artigo outro dia me chamando de Dom Quixote arcaico, por causa disso, porque eu defendo essas posições. E esse camarada disse que eu era um Dom Quixote arcaico. Aí eu disse a ele, eu digo, olha, você, em primeiro lugar, você é incompetente. Porque você quer me insultar e me compara com o personagem
que eu mais admiro na literatura mundial, Dom Quixote. Eu acho Dom Quixote um personagem extraordinário. Se eu pareço com ele, fico muito honrado. Então você é incompetente, porque você não sabe nem insultar. E depois o seguinte, arcaico. Eu sou arcaico por quê? Porque eu defendo o meu país, defendo minha cultura, defendo meu povo. Não me incomodo, pode chamar de arcaico, entra por um ouvido e sai pelo outro. Não me incomodo, não. Eu me incomodo lá de ser arcaico. Eu acho que Dom Quixote só seria derrotado se ele parasse de lutar. Mas eu não paro não de lutar. Tá certo? Eu não tenho poder político, nem tenho poder econômico. Eu não tenho poder de corredor, mas eu tenho uma língua afiada que só uma peste. Tá certo? E essa está a serviço do meu país e do meu povo. Tá bom? Podem me chamar de arcaico quanto quiserem. Não estou me incomodando. Eu brigo. Eu não digo até morrer, porque eu não pretendo morrer. Eu já fiz minhas avaliações. Não é bom negócio, não. E eu não pretendo morrer. Mas eles vão morrer. Esses camaradas todinhos. E eu vou fazer um discurso na cova de cada um. E não é a favor, não é contra. Tá certo? Eu vou falar até eles morrerem. Eles vão ouvir desaforo meu até eles morrerem. Eu não vou morrer. Sabe? Pois bem, então, como eu estava dizendo, pois esse rapaz disse isso. Aí eu termino a história do jacaré. Quando passaram 10 dias, a mulher chegou lá no consultório do médico. Aí o médico disse, como vai seu marido? Ela disse, o jacaré comeu ele. Tinha um jacaré mesmo e o camarada fica conversando. Se é o jacaré em si, ou se é o jacaré que aparece na consciência, aí o jacaré vai. Pois a mim não come, não. Nenhum jacaré, nenhuma onça me come. Porque eu vendo, eu corro. Não é nem que eu seja valente, é que eu corro. Que eu não sou maluco. Pois bem, então, outra coisa curiosa. Olha, tem duas qualidades de gente que eu gosto muito. Depois vou explicar por quê e como eu gosto. É doido e mentiroso. Eu gosto dessas duas qualidades de gente. Mas vejam bem, eu tenho uma peça chamada Farsa da Boa Preguiça, onde existe o seguinte verso, diz assim, há uma preguiça com asas, outra com chifre e com rabo. Há uma preguiça de Deus e outra preguiça do diabo. A mesma coisa eu digo da mentira. Há uma mentira com asas, outra com chifre e com rabo. Há uma preguiça de Deus e outra preguiça do diabo. Eu sou do lado da preguiça de Deus, da mentira de Deus também. A mentira que eu digo que é do lado do diabo é a mentira que procura prejudicar os outros, não é? Ou feita por desonestidade. Eu não gosto desse mentiroso, não. Eu gosto do mentiroso que mente por amor à arte, não é? Porque aí ele é como os escritores. Vocês já notaram que o Alto da Compadecida é uma mentira enorme? Não é. Aquilo é uma mentira enorme. Ou se João Grilo fosse para um cangaceiro de verdade, com aquela história da flauta para ressuscitar e coisa, ele levava um tiro na caixa dos peitos, que ele não terminava de morrer nunca. Ficava morrendo até terminar a vida. Foi bem. Mas na peça a gente faz isso. É um acordo que a gente faz com o público. Vocês acreditem que isso é possível para a gente poder ir adiante. E aquele mentiroso que tem no Alto da Compadecida, Chicó, era um personagem real, conhecido como Chicó. Ele é uma figura. Eu vou contar uma história de Chicó para vocês verem que maravilha ele era. Não está lá na peça, não, de maneira que vocês não conhecem essa. Ele esteve um tempo no Amazonas, né? Vocês se lembram que uma das mentiras lá, devem se lembrar, ele disse que boiou no rio Amazonas 3 dias e 3 noites, puxado por um pirarucu enorme, né? Aí o João Grilo disse, e você não sentia fome não, Chico? Ele disse, fome não, mas era uma vontade de fumar danada. Pois bem, quando ele estava no Amazonas, ele disse que era chamado
por muitos fazendeiros para tomar conta de gado, porque sabiam que ele, sendo nordestino, ele entendia de gado. Aí ele tinha treinado, desde que ele estava em Itaperuá, que é a minha terra, no sertão da Paraíba, desde que ele estava em Itaperuá, que ele treinava essa cachorrinha para ajudar ele no serviço de gado. Aí um dia ele estava no mato com o rebanho e a cachorrinha, uma vaca estourou assim, espirrou e saiu na carreira, entrou de mata dentro, ele a estumou a cachorrinha, pega, pega. A cachorrinha saiu, ele disse, sumiram-se a vaca e a cachorra. 6 anos depois, eu já estava em Itaperuá, eu vinha de Campinas para Itaperuá, no ônibus. Quando eu olhei, aí eu disse para o motorista, pare esse ônibus aí que eu estou conhecendo a garupa daquela vaca. Quando ele chegou lá, pela garupa ele conhecia, era a vaca. Ele disse, eu não fui claro. Quando eu mandei a cachorrinha pegar, eu não disse que era para levar para o curral lá no Amazonas. Ela tinha trazido a vaca do Amazonas até a Paraíba. Disse, quando ela chegou no curral lá, ela mordeu aqui na bochecha da vaca e ficou ali, me esperando. Veja que cachorra fiel. Como eu não cheguei, ela morreu ali, só estava um esqueleto agarrado. Aí eu disse, ô Chico, e os ossos não se soltaram não? Ele disse, não sei, só sei que foi assim. Pois bem, um dia, ele era um verdadeiro ator. Um dia de feira, a gente estava lá em Itaperuá e ficamos sentados ouvindo o Chicó mentindo, né? Era um ator espetacular, e ele mentindo. Aí chegou um camarada implicante, que eu acho que era da cidade grande. Aí disse, isso não é verdade não, isso que você está contando. Eu estava lá na hora e vi, isso não é verdade não, é mentira. Aí ficou aquele silêncio constrangido. Aí Chicó disse, muito bonito isso que você fez agora, muito bonito. Agora está todo mundo constrangido, eu constrangido, o pessoal aqui todo constrangido. Todo mundo aqui em Itaperuá sabe que eu minto, ninguém se incomoda. Aí virou-se para a gente e disse, me diga uma coisa, vocês preferem minhas mentiras ou a verdade desse besta? Aí o pessoal, viva Chicó, aí o camarada saiu acranhado. Era uma figura extraordinária. Às vezes o povo diz, Ariano, você tem uma imaginação formidável. Eu não tenho imaginação nenhuma, eu copio. Olha, tem um tipo agora em Itaperuá. Ele não está mais vivo, não. Eu peguei ele ainda vivo. Ele se chamava Galdino do Borges. Esse eu nunca aproveitei, não, mas eu vou aproveitar. No próximo trabalho que eu fizer, eu vou aproveitar. Galdino do Borges. Ele é o herege oficial de Itaperuá. Porque uma coisa que eu acho muita graça na cidade do interior é isso. Tem o bêbado oficial, não é? Tem o doido oficial, que é outra gente que eu gosto muito, não é? Manuel Bento era o doido da minha infância em Itaperuá. Eu contei isso ao prefeito ontem de noite. Um dia chegaram, o sol do sertão é bem forte, como vocês sabem. 11h30 para meio-dia, o sol de rachar, e tinha uma parede grande lá, ainda tem essa parede. Aí as pessoas foram passando no beco, estava Manuel Bento com o ouvido encostado na parede, ouvindo assim a parede. Aí um camarada viu aquilo, parou, encostou também. Daqui a pouco tinha uns 6 ou 7 pessoas, todas tentando ouvir. Aí um perdeu a paciência e disse, Manuel Bento, eu não estou ouvindo nada. Ele disse, desde manhã que está assim. Está vendo? É por isso que eu acho doido, uma figura extraordinária. Porque ele tem um ponto de vista original para ver as coisas. Eu estou entendendo? Pois bem, mas continuando a história de Galdino. Galdino é o herege oficial de Itaperuá. Ele fica danado quando dizem que ele é ateu.
Ele dizia, eu não sou ateu, não. Ateu é quem não acredita em Deus. Eu acredito, só que eu não simpatizo com ele. É porque quando eu falo, a gente não simpatizar com Deus, né? Eu estou dizendo isso, mas eu simpatizo. Bom, bem, ele não simpatiza com Deus. Ele disse, olha, ele vive dizendo isso. Quando ele estava dizendo uma frase assim, ele ficava passando a mão assim na barriga. Ele dizia, Deus Nosso Senhor, me garantindo, daqui até eu morrer, carne de sol com farofa, rapadura do Cariri, água de quartinha, uma rede e a sombra de um juazeiro para eu me espichar nela, o céuzinho dele ele pode dar a quem quiser, que a mim não me interessa não. O céuzinho dele ele pode dar a quem quiser, que a mim não me interessa. Aí disseram, pai Galdino, e você não quer ir para o céu não? Ele disse, eu vou lá querer ir para um lugar, para ir para lá eu tenho que morrer, rapaz. Bom, quando chegou na seca de 58, que foi uma grande seca lá no sertão, ele aperreado com a seca, e ele vinha montado no cavalo dele, um cavalo magro, e tangendo uma vaca magra, a vaca tão magra que aqui nos quadris da vaca os dois ossos apontavam assim. E vocês são sertanejos, vocês sabem disso. Quando a garrota emagrece, ela fica com a cabeça desproporcionada, porque o corpo emagrece, mas a cabeça fica do mesmo tamanho. Pois bem, aí atrás da vaca uma garrota se arrastando, querendo tomar leite, aí enfiava aquela cabeçona grande entre as pernas traseiras da vaca, para pegar o peito, mas a vaca com os peitos secos também. Aí ele foi ficando aperreado com aquilo, virou-se assim em cima da cela e disse, não está vendo uma coisa dessa não, coração de ferro. Agora, se fosse um pecado meu, já estava anotado aí, não é? Pois bem, aí quando foi nessa seca mesmo, a mulher dele, que era uma pessoa religiosa, ele morava no sítio dele, ele morava com a mulher e uma cunhada. Aí a mulher chegou junto dele e disse, Galdino, você está muito aperreado com a seca. Eu fiz hoje uma promessa a um santo muito milagroso que tem por aí, o menino Jesus de Praga, para ele mandar chuva para cá. Aí ele disse, deixa de tua besteira, mulher. Eu acredito que esse santo não é nem 10 mil reais de chuva. Está conversando. Quando foi de noite, caiu um toró, desse de quebrar tudo, com raio, trovão. Tá, e o trovão do sertão, vocês conhecem? Não começa logo, bum, 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 começa tá, né? Bum, 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 treme nos armários, treme a louça, né? E começou aquela pancadaria danada e o raio. E a mulher e a cunhada foram ficando assombradas. Aí Galdino gritava no terraço, não vá atrás de conversa não, Nosso Senhor. Atole o pé. Vem a chuva, nem que seja com raio e com todos os diabos. Aí o raio, tim, 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 e a mulher foi ficando apavorada e começaram a jogar palha benta. Começaram a jogar palha benta, rezando e jogando palha benta no terreiro que dizem que diminui a tempestade. Aí ele gritava, ela rezando um terço, ele gritava, reze alto, que o barulho está grande e o homem lá de cima é moco. Aí caiu o raio. Quando foi de manhã, ele abriu a janela assim, a casa dele era em cima do alto, lá embaixo ele tinha feito uma barragenzinha no riacho. E no meio do caminho tinha um curral onde ele guardava as cabras e as ovelhas. Quando ele olhou que abriu a janela, a barragem tinha ido embora com a chuva. E no curral tinha não sei quantas ovelhas e cabras com as pernas viradas para cima, que tinham morrido dos raios. Aí ele disse, ô mulher, como era o mesmo nome daquele santo que você fez a promessa? A mulher disse, o menino Jesus de Praga. Ele disse, foi serviço de menino mesmo? Vem ver a praga que ele fez aqui.
Aí a mulher disse, também a gente... Bom, primeiro eu quero chamar a atenção de vocês, e agora vocês me aplaudiram, eu fiquei parado. Agora vocês estão aplaudindo Galdino, não é? Eu aplaudi também. Eu estou dizendo isso porque um jornalista do Rio outro dia disse que quando eu falo, me empolgo tanto com o que digo, que às vezes eu aplaudo a mim mesmo. Eu não estou aplaudindo a mim mesmo, estou aplaudindo Galdino, da história que ele disse. Mas aí ele disse para a mulher disse, também você vem com heresia? Eu disse que tinha feito a promessa, você disse que o santo não arranjava nem 10 reais de chuva. Aí ele disse, eu sabia lá que essa porcaria era barata desse jeito. A gente fala de 10 reais de chuva, o homem vem com os pernegues desse. Então vocês vejam, isso é um personagem por outro. Não é? Eu não tenho mais que fazer nada, que inventar nada. Pois bem, mas eu ainda tenho uma coisa para dizer a vocês. É que, como eu disse, eu não gosto de viajar. Pois bem, eu estou vindo para cá, eu saí do Recife, de avião, né? Vi logo a frase, para flutuar, use o assento da poltrona. Eu disse em Fortaleza, dei uma aula. Depois peguei um avião, vim para Salvador. Outra arriscada de vida. Depois de lá peguei outro avião para vir para cá. Vou voltar amanhã, vou para Salvador. E outra coisa, os horários tortos. Eu vou chegar amanhã em Salvador, acho que 8 horas, o avião vai sair às 1 da tarde. Eu me espicho logo no chão. Me deito, não tem cama em avião. As pessoas chegam junto de mim, está sentindo mal, eu estou cansado. Estou cansado, me arranjo uma cama que eu me deito. Não gosto de deitar no chão não, mas não tem outro lugar, eu me deito no chão. Eu sou um sujeito de bom senso, sou um sertanejo, eu me defendo, me deito. Me enche a paciência, eu me deito. Pois bem, aí vocês perguntarão, mas por quê? Por que você então aceita esse tipo de viagem? Bom, em primeiro lugar, porque eu fui professor a vida toda, me dava muito bem com meus alunos, e eu quero continuar a entrar em contato com o povo do meu país e principalmente com os jovens. Eu me sinto bem em contato com vocês. Em segundo lugar, porque eu, de um tempo para cá, eu meti na cabeça, é até um pouco de mania de grandeza minha, eu meti na cabeça que o povo brasileiro tinha me encarregado de uma missão, que era a missão de defender a cultura brasileira pelo país todinho. Agora, eu acho sempre que a gente deve ter alguma coisa de palhaço. Eu, quando era menino, tinha 2 encantos, a leitura e o circo. E no circo, meu encantamento era com o palhaço. Eu acho o palhaço uma coisa formidável, porque ele aumenta a alegria do mundo, não é? Enquanto outros vivem aí de cara amarrada, o palhaço aumenta o riso e a alegria do mundo. E eu gosto muito disso. Então eu acho que o que eu tenho de palhaço dentro de mim me salva, porque, olha, eu tenho horror a essa qualidade de gente vaidosa. Escritor vaidoso é o bicho mais chato que existe no mundo. E eu peço todo dia a Deus, não me deixe eu me tornar vaidoso, não. Porque pois o riso me ajuda a não me tornar pedante e vaidoso. Aí quando eu me convenço muito de que o povo do meu país me encarregou dessa missão, aí o palhaço que eu tenho dentro de mim dá uma cambalhota e eu conto uma história que vou contar a vocês. Como eu disse a vocês, gosto muito de história de doido. Diz que uma vez no hospício, no tempo em que havia hospício, um doido passou pelo outro, nos corredores do hospício.
Aí o primeiro disse para o segundo, disse, cadê a continência? Aí ele disse, continência? Por que eu vou fazer continência a você? Ele disse, porque eu sou o imperador Napoleão Bonaparte. Aí o primeiro doido disse, deixa de conversa, rapaz. Tu és lá imperador? Quem foi que te nomeou imperador? Aí o primeiro doido disse, Jesus Cristo. Aí o outro disse, eu? Pois bem, quando eu começo a dizer isso, o povo brasileiro me carregou da missão. Eu vejo agora o povo brasileiro dizer, eu encarreguei lá você de coisa nenhuma, rapaz, deixa de ser pedante. Pois bem, e com isso eu vou me libertando. Mas então, eu vou mostrar a vocês, eu trouxe, eu sou feito de Fidel Castro, eu falo demais. Mas eu vou, já estou me policiando, eu vou terminar, mas eu quero mostrar a vocês algumas figurinhas que me mostram o meu genro e assessor, Alexandre Nóbrega, está aqui, né? Vai aparecer aqui. Ele, de um certo tempo para cá, ele me acompanha, tem me acompanhado pelo Brasil todo, porque eu tenho andado na Amazônia, no Nordeste, no Sudeste, no Centro-Oeste, nós estivemos em Palma do Tocantins, enfim, eu tenho andado no Brasil todo, nessa missão, né? Nossa missão de que me julguei investido. E o povo brasileiro vai dizer, eu não. Pois bem. E ele começou a tirar retrato meu, Alexandre. Todo lugar que eu ia, Alexandre tirava um retrato. Aí eu, por brincadeira, disse a ele, eu não sabia nada, eu disse a ele, você está fazendo um ensaio para Playboy comigo? É. Eu digo, a novidade vai ser o seguinte, eles devem aceitar por isso, porque o modelo é feio, o velho está vestido, e não nu. Aliás, eu nu seria uma paisagem bastante desagradável. Eu quero mostrar isso aí, que é uma coisa que eu preciso advertir vocês. Vejam bem, isso é um cartaz de uma exposição onde eu fui, na qual eu fui em São Paulo. Eu cheguei lá, estava essa exposição. Repare bem, arte no Brasil, uma história de 5 séculos. O que é que isso significa? Que a arte só começou no Brasil quando os portugueses chegaram. E eu pergunto, e todo o patrimônio da arte rupestre? Porque quando os portugueses chegaram aqui, já encontraram uma pintura, uma escultura, um teatro, não é? Um teatro, uma música, uma literatura oral, mas era literatura. Então, por que é que a cultura no Brasil e a arte começam só quando os portugueses chegam? Isso é uma discriminação contra a vertente indígena da nossa cultura, que é muito importante, não é? Então, outra coisa que me irrita aí, se vocês pegarem, passa, Alexandre, passa aí. Olha aí o teatro indígena. Isso é uma fotografia do teatro indígena, que quando os portugueses chegaram aqui já encontraram. Então, se vocês pegam qualquer manual brasileiro de teatro, vocês vão encontrar 2 afirmações que a mim me irritam. Uma é que o teatro em geral nasceu na Grécia. A mim me parece perfeitamente claro que o que nasceu na Grécia foi o teatro grego. Não é verdade? Porque o teatro japonês não nasceu na Grécia. O teatro chinês não nasceu na Grécia. Estão vendo? É outra discriminação. E o teatro indígena, porque eles dizem também que o teatro brasileiro começou com José de Anchieta, quando os jesuítas chegaram aqui. Os jesuítas trouxeram uma contribuição importantíssima, o alto, inclusive. Não é? Mas o teatro brasileiro, antes dos portugueses chegaram, olha ele aí. Está vendo? Teve essa vertente inicial que séculos e séculos antes da chegada dos portugueses. Vamos adiante. Vejam que beleza. Olha, isso aqui é uma reprodução de 2 máscaras do teatro indígena
que fazem parte de um livro importantíssimo do Brasil. Olha, outro dia eu estava em São Paulo, dando uma aula para universitários. Tinha quase tanta gente quanto está aqui. Universitários de São Paulo. Aí eu perguntei, eu disse, a Universidade Brasileira ensina de costas para o nosso país e para o nosso povo. E eu vou provar o que estou dizendo. Aí eu disse, eu vou fazer uma experiência com vocês. Quem aqui? Eu peguei Kant, o filósofo alemão da onça. Aí eu disse, quem aqui já ouviu falar em Kant? Eu disse, não precisa vocês terem lido, não. Eu quero saber quem já ouviu falar em Kant. Praticamente todo mundo levantou a mão. Aí eu disse, quem conhece aqui? Eu disse, Kant foi o maior filósofo alemão do século XVIII. O maior filósofo de língua portuguesa do século XVIII, do século de Kant, foi Matias Aires. Quem foi que já ouviu falar aqui em Matias Aires? Somente um rapaz levantou a mão. Aí eu disse, vocês estão vendo? Matias Aires, o maior filósofo de língua portuguesa do século XVIII, era brasileiro e paulista, como vocês. No entanto, todos vocês já tinham ouvido falar aqui na universidade, falar em Kant, e nunca ninguém ouviu falar, somente aquele ali. Aquele rapaz ali conheceu, ouviu falar. Aí eu virei para ele e disse, companheiro, como foi que você ouviu falar em Matias Aires? Você leu o livro dele ou ouviu falar em alguma aula? Ele disse, não senhor, é porque eu moro numa rua que tem o nome dele. Tá certo? A história é engraçada, realmente a gente ri, mas o que está por trás daí é uma coisa muito triste, não é? Olhe bem, eu fui agora, recentemente eu fui dar uma aula lá no Recife. Eu fui dar uma aula numa feira literária, a Fliporto. Aí estava vindo o centenário de Nelson Rodrigues, um grande dramaturgo brasileiro. Aí eu disse lá, olha, já que estamos no centenário de Nelson Rodrigues, e a Fliporto está prestando uma homenagem muito justa a ele, eu tenho uma coisa aqui no nosso Recife que me mata de vergonha. Eu passo ali no ônibus ou no carro, eu vejo, aí está a Avenida Presidente Kennedy. Eu digo, por que não vamos fazer? Não vamos trocar. Vamos trocar. Tira esse nome de Avenida Presidente Kennedy e bota a Avenida Nelson Rodrigues, que ele nasceu em Pernambuco. Aí o camarada disse, mas ele só passou 8 anos da vida aqui. Aí eu disse, eu acho que ele passou mais do que Kennedy. Não é? O que Kennedy não é? Kennedy. Que Kennedy seja homenageado em Chicago, seja lá, está bem. Mas no Recife, Nelson Rodrigues, pernambucano, não tem uma avenida e Kennedy tem. Aí só passou 8 anos, passou mais do que Kennedy. Pois bem, eu estou dizendo tudo isso porque esse é o primeiro grande naturalista brasileiro. Era um grande naturalista brasileiro, baiano, como vocês. E eu acredito que se eu perguntar aqui, muito pouca gente vai conhecer. Quem conhece, quem já ouviu falar, quem conhece o livro dele, até o livro dele tem um nome bonito, A Viagem Filosófica. Chama-se Alexandre Rodrigues Ferreira. Está vendo? Agora, se eu perguntar Humboldt, é capaz de vocês terem ouvido falar. Está certo, a gente deve homenagear Humboldt, está certo. Mas Alexandre Rodrigues Ferreira, brasileiro e baiano. É maravilhoso o livro dele. E ele teve o bom gosto de levar pintores e documentou aí uma cena do teatro indígena, estão vendo? Que beleza. Vamos lá. Olha aí, eu mandei fazer essa reprodução aí de propósito. Do lado de cá está um detalhe daquelas máscaras indígenas, né? Que a gente acaba de mostrar. Do lado de cá, uma imagem de espetáculo popular. Eu tenho um amigo paulista que faz crítica literária, crítica teatral, escreve em jornais.
eu estou trabalhando para dizer isso, porque ele disse no artigo elogiosíssimo sobre mim. Ele falando sobre mim, disse: Ariano Suassuna vai falar na menos brasileira das cidades, que era São Paulo. Aí eu disse a ele: não seja injusto com a sua terra. O São Paulo que você frequenta, talvez queira ser uma versão de segunda ordem de Chicago. Mas você tem um mergulho na periferia, você vai encontrar uma cidade tão brasileira quanto Salvador, Rio ou Recife. Olha aí, isso é um espetáculo popular paulista. Estão vendo? Já com máscaras, como o teatro indígena, como o teatro grego, primordial. Vamos adiante. Bom, aí vem a primeira imagem da minha missão. Estive na Bahia, eu tenho paixão por Fortaleza. Eu acho a Fortaleza uma arquitetura lindíssima, as fortalezas brasileiras barrocas, não é? Esse é o... Sim, também massa a imagem, é o Teatro Santa Isabel, que eu paro da Fortaleza porque, para mim, eu procuro fazer de tudo que eu escrevo um castelo literário para defender o povo brasileiro, uma fortaleza literária, tá certo? Porque eu acho que a gente tem a obrigação de fazer isso. E existe um gênero literário criado pelos cantadores brasileiros chamado castelo. No desafio, o cantador ergue o castelo e o outro tem a obrigação de derrubar. No grande desafio de Romano, Francisco Romano do Teixeira, que era o grande cantador do século XIX no Nordeste, ele teve um desafio com um negro chamado Inácio da Catingueira. A Catingueira era a cidade onde ele era, o municípiozinho de onde ele era. Aí ele fez, Romano disse: Inácio, tu me conheces e sabes bem quem eu sou. Eu posso te garantir que a Catingueira ainda vou derrubar teu castelo que nunca se derrubou. Aí Inácio disse: as paredes do castelo têm 100 metros de largura, tem ainda um alicerce com bem 30 de fundura e do nível para cima mais de 1 légua de altura. Tem um cachorro feroz que tem por nome Iracundo e uma cobra gigantesca que devora todo mundo. Aí Romano disse: para tudo que lá tiveres, tem o remédio de sobra. Eu dou veneno ao cachorro, meto o cacete na cobra, derrubo-te a fortaleza, escangalha a tua obra. Pois bem, eu quero que o meu trabalho literário levante para o povo brasileiro um castelo. Não precisa ser tão forte quanto os sertões, não, de Euclides da Cunha. Eu quero que seja feito na mesma família dele, na mesma linhagem dele. Vamos lá. Olha aí, eu fundei um circo, com licença do governador Eduardo Campos, eu fundei um circo chamado Circo da Onça Malhada. A onça malhada é o povo brasileiro. Olha eu aí na frente do circo. E outra coisa, quando eu apareço no meu circo, quando eu estou de roupa clara, eu mudo de personalidade. Eu sou um personagem chamado Antero Saavedra. E quando eu estou de preto encarnado como ali, eu sou um personagem chamado Dom Pantero do Espírito Santo, imperador da Pedra do Reino. Pois aí eu estou como Dom Pantero. Vamos lá. Olha ali, eu defrondo um castelo. Euclides da Cunha diz nos sertões que certos aglomerados de pedras sertanejas parecem ruinarias de castelos. Está dando para ver, lá no fim, tem uma pedra gigantesca que lembra um castelo. Passa a outra mais próxima. Olha aí, estão vendo? Não parece um castelo, pois é feita pelo... Pois bem, como se não bastasse isso, os antepassados dos nossos índios cravaram embaixo e na pedra pintaram figuras extraordinárias em pedra.
Pintura rupestre, linda. As primeiras pinturas brasileiras. Vamos adiante. Olha ali, eu numa fortaleza, tá vendo? Isso tudo é na missão. Quando eu vou andando, que tem um lugar bom, Alexandre fotografa e a gente documenta. Estou em cima de uma fortaleza, tem uns canhões ali. E aí eu fiz um material que eu não vou recitar não, porque é muito grande, mas eu vou dar uma ideia para vocês. Vejam a beleza de ritmo, que é o martelo agalopado. O martelo agalopado. Um grande cantador chamado Dimas Batista, cantando com o irmão dele, Lorival Batista, que também era cantador, e quando ele chega no martelo, o cantador se engrandece a si próprio, e o outro procura desmoralizá-lo, né? Então, Lorival Batista fez o seguinte verso. Uma vez, eu cheguei lá no porto de Alagoas, encontrei tudo em belas condições. Tinha mais de 50 embarcações, entre barcos, paquetes e canoas. Na presença de mais de 1000 pessoas, em um barco alemão eu me encostei. Quando o bicho quis sair, eu segurei. Nesse dia o Lorival criou fama, o oceano ficou da cor da lama, e o barco só saiu quando eu soltei. Aí Dimas fez um gesto a ele e disse assim: esse homem foi comer manga jasmim, mas com tanta ganância e alvoroço, que na pressa engoliu mesmo o caroço, e o besta ainda disse: é bom assim. Mas a dor apertou, ele achou ruim. De um canto de parede fez escora, espremeu-se, lutou bem meia hora e botou tanta força que tossiu. O certo é que o caroço escapuliu, mas o fundo da calça voou fora. Bom, eu vou terminar a figura por aqui. Depois eu quero... Dá para botar música? Não. Esse aí é o retrato que eu tirei no Rio de Janeiro. Vocês estão vendo quem é que eu estou olhando ali? Perplexo. Estão vendo quem é? Um super-homem. Um super-homem. Ó, eu chego numa loja, no Rio de Janeiro. Olha o cidadão que eles escolheram para fazer propaganda da loja. Um super-homem. Tenha paciência. Essa é uma figura detestável. Eu vou dizer uma coisa. A civilização americana, sabe o que é que eles segregaram essa figura? É porque eles não sabem o que fazer com o Cristo. O Cristo é um perdedor, de acordo com a visão americana. Morreu crucificado entre 2 ladrões. E eles têm horror à figura do perdedor. E ao mesmo tempo eles são obrigados a prestar homenagem à figura do Cristo, porque eles se dizem cristãos. Pois bem, aí como eles não sabem se dar bem, outro dia eu fiquei preocupadíssimo, porque aquele tal de George Bush, o pai, tirou um retrato, mandou chamar Sylvester Stallone, se vestido de Rambo, e tirou um retrato junto com ele, dizendo que Rambo é o protótipo do herói americano. Em primeiro lugar, Rambo foi criado para acabar com o trauma americano, né? Eles perderam a guerra do Vietnã, aí inventaram o Rambo, que ganha, perderam lá, mas ganha na tela, com o Rambo, matando todo mundo de flecha. Pois bem, e o super-homem foi criado. Rambo é o São Paulo do cristianismo capitalista americano. E o super-homem é o Cristo. Não sei se vocês repararam já, mas o super-homem, vocês viram o filme que eu vi. O super-homem vem das esferas superiores. Não é? Vem das esferas superiores, como Cristo. É criado por um casal americano, como Cristo foi criado por um casal de judeus.
Ele tem uma namorada platônica, que é a Santa Madalena dele, que é Lori Lamb, né? E ele faz uma ressurreição, como Cristo fez do Lázaro. Só que ele, americanamente, ele faz na porrada, com a força física. Lori Lamb, a namorada dele, vem um dia num carro, a estrada vem assim, se bifurca. Aí ela entra pela estrada daqui, chega adiante, aí ela tem um desastre e ela morre. Aí quando o super-homem sabe, ele voa, né? Ele sai voando, aí pega a terra, gira ao contrário, aí o tempo anda para trás, ela se levanta, entra no carro, o carro volta de ré, chega de novo na mesma encruzilhada, ela pega o outro caminho e fica viva. Uma ressurreição, como a de Lázaro. Ele aí pega a bandeira americana e dá uma volta pelo mundo voando. E termina gloriosamente a figura do Cristo americano, com a bandeira americana assim, dando uma volta. Então eu considero, isso é uma loucura da parte do Brasil, aceitar esse subproduto da cultura americana. Aceitar. Aí bota, pois bem, quando eu estava lá, Alexandre fotografando, o dono da loja chegou orgulhosíssimo e disse: o senhor não imagina quantas pessoas param aqui para tirar esse retrato junto, pensando que eu estava achando bonito, tá bom? Um super-homem. Bom, agora eu vou terminar mesmo. Isso aí, a minha terra Paraíba, como todo nordestino, tem mania de grandeza. Isso é o começo do Cariri, que é a minha região. Os Cariris velhos, os Cariris novos é no Ceará. E numa encruzilhada lá, existe esse lugar que chamaram Praça do Meio do Mundo. Está vendo? É o meio do mundo aí. O meio do mundo. Quando meus meninos eram pequenos, eu parava aí, mostrava a eles, eu dizia: olha, isso aqui é o centro do universo. É isso aqui. Aí eu dizia a eles o que é verdade, mas não significa. Eu dizia: se vocês andarem para qualquer direção aqui, se vocês andarem em frente e não pararem, vocês vêm para aqui também, porque aqui é o centro do universo. Pois bem, o centro do universo, para mim é para Paraíba, para vocês é a vitória da conquista. Não é? Cada um de nós é assim. Quando eu recebi o título de cidadão pernambucano, um deputado disse que eu era paraibano de nascimento, mas pernambucano de coração. Eu disse: olha, eu sou pernambucano por adoção. Eu fui adotado por Pernambuco, mas eu continuo paraibano, de nascimento e de coração. E eu disse: vocês não podem ficar com queixa de mim não, porque esse patriotismo local eu aprendi como pernambucano. Ele era morador da fazenda de meu pai, chamava-se Seu Zé Alves. Um dia eu perguntei: Seu Zé Alves, o senhor é paraibano? Ele disse: não, sou não ariano. Eu moro aqui na Paraíba há 30 e tantos anos, gosto demais daqui, mas eu nasci em Taquaritinga. E a minha pátria é Taquaritinga. E se um dia houver uma guerra na Paraíba com Pernambuco, eu vou lutar por minha pátria, que é Taquaritinga. Eu achei ótimo isso. É assim, o amor do país, do povo, não é um amor abstrato, não. Começa com o próximo. Vocês vejam que o Cristo disse: deve amar o próximo. Próximo quer dizer o que está perto. A gente tem que amar a mulher, os filhos. Por aí vai chegando os primos, os sobrinhos, os afilhados, os conterrâneos, do sertão, os do Nordeste, os do Brasil, e aí a humanidade. O amor da humanidade é assim, nasce do amor do próximo. Então, que cada um de nós faça isso, que a gente vai gostar muito mais desse país. Desculpem o desarrumado das minhas palavras e muito obrigado pelo carinho que me receberam.
eu ainda quero dizer duas coisas. Quando o governador Eduardo Campos me chamou para ser secretário dele, e eu fundei o circo, um deputado que não gosta dele, que é de outro partido, fez um discurso na Assembleia contra o governo e disse, quanto ao secretário Ariano Suassuna, virou por cima de mim, o desgraçado. Quanto ao secretário Ariano Suassuna, é um secretário apenas figurativo. Repara, eu figurativo. Eu em cima de um caminhão, sem gostar, com o meu circo, para mostrar pelo estado todinho, que eu estou viajando no estado de Pernambuco todinho. Já estive em 87 municípios. Porque eu sei, como homem do interior, eu sei como isso é importante. Pois bem, o desgraçado me chamar de figurativo. Aí eu disse, eu vou me vingar. Aí eu estava no teatro, ele entrou, quando me viu, ergueu os braços. Meu caro Ariano, como vai? Eu disse, figurando. Ele se desmantelou um pouquinho e disse, você não sabe com que carinho eu disse aquelas palavras. Eu vou me encontrar com ele agora e vou dizer, olha, eu posso ser figurativo, mas eu mostrei minhas figurações pelo estado todo. E quanto ao carinho, você não sabe tratar ninguém com carinho, não. Se você quiser, vamos comigo ali, vamos comigo ali em Vitória da Conquista, que você vai ver como é que se recebe com carinho um velho palhaço de 80 e tantos anos. A Prefeitura de Vitória da Conquista agradece ao mestre Ariano Suassuna pela sua palestra espetáculo.